Eu assisti a Divertidamente 2, já consegui assistir a esse filme. Eu já trouxe também a minha crítica, sem spoiler, tentei falar o máximo possível por cima dos detalhes que influenciaram a minha experiência para falar sobre o filme. Aqui eu quero tentar falar agora de forma mais aberta, sem ter que me segurar tanto. Eu espero que no vídeo anterior eu tenha conseguido ficar mais por cima assim dos detalhes que eu quis falar sobre ele, mas aqui eu vou tentar falar agora de forma mais aberta, sem me segurar, como eu já falei, que eu quero detalhar como foi essa experiência e todas as situações que foram fundamentais para que eu tenha tido aquele meu momento com o filme. Então, se você não quer saber de nada, quer deixar para quando o filme estrear, que já é agora nessa quinta, sai fora e vai esperar o filme chegar para você poder assistir nos cinemas. Mas vamos lá. Agora a minha análise com spoiler. Divertidamente 2 conta a história da Riley, que agora está mais velha, e por ela estar mais velha, ela vai passar por aventuras novas, mais complexas também, e por conta dessas aventuras novas, ela vai precisar de novas emoções que ajudem ela a lidar com essas novas situações agora da vida dela. Parte dessas emoções são a inveja, a tédio, a nostalgia, a vergonha, e o principal que mais vendeu o filme e o mascote, a ansiedade. Elas estão lá para poder ajudar o Riley a comandar o painel de controle e acaba havendo uma desavença entre essas novas emoções e as emoções primárias. E com isso, as emoções novas acabam espantando as primárias do painel de controle e as primárias vão ter que passar por toda uma jornada para poder voltar a ter controle da mente da Riley. Eu já vou tirar o elefante branco da sala para falar sobre o principal personagem que mais impacta a experiência desse filme, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é muito bem representada no seu jeito de ser, então quem sofre dessa emoção vai acabar se sensibilizando muito. O arco emocional é muito voltado a ela, de quando a Pixar faz aqueles filmes onde ela vai fazer a gente chorar, então aquele trecho tocante tem muito a ver com ela. É ela que vai ter o grande impacto para fazer esse momento emocional para que nos toque, nos sensibilize. Porque o que acontece é o seguinte, a Riley, ela tem o senso de si, que é como se fosse um tipo de molécula. É aqueles negócios que tipo, parece molécula de química, sabe? Eu não sei especificar muito bem, acho que vocês devem estar entendendo do que eu tô falando. A Riley tem uma coisa mais ou menos como aquilo, que é ela quando ela sabe quem ela é. Ela tem a consciência dela, a razão dela. E é tipo, beleza, as emoções controlam, mas ela sabe quem ela é além das emoções. Então ela tem esse controle de si. Aí, a ansiedade quando chega no painel de controle, ela quer tentar tomar a mente da Riley, porque ela fica planejando toda a vida da Riley e os futuros possíveis que podem acontecer em sua vida. Então, para ela poder ter controle desses futuros que estão para chegar, ela precisa tirar as novas emoções e ela também precisa se livrar desse senso de si. Ela se livra desse senso de si, ela tira e manda para longe, e aí ela também manda as emoções embora, as emoções primárias. Nessa, ela tenta construir um novo senso de si na mente da Riley. E aí ela acaba criando esse novo senso de si, só que esse senso de si faz com que a Riley se auto-prejudique, fique sem confiança, ela desconfia do seu próprio potencial, ela não se valoriza. Isso foi algo que a ansiedade acabou criando nela, por conta do controle dela, ela botou a Riley pra se mutilar de dentro pra fora. Porque a Riley, ela tá no acampamento de hockey, aí ela quer se dedicar nesse acampamento de hockey porque ela tá treinando com meninas mais velhas, de um time mais experiente, ela quer entrar nesse time que é bem conhecido ali na região dela, e aí ela quer fazer de tudo para ter destaque nesse time, então ela chega cedo, ela sai tarde, ela treina, se ela errar uma vez ela refaz tudo de novo, ela dá uma de Cristiano Ronaldo, e cara, ela se prejudica muito nisso, porque ela vai sempre ali se maltratando, botando mais e mais em cima dela, mais pilha em cima dela, sem falar que pós-jogo ela fica também tendo que puxar saco das meninas mais experientes do time, para que ela possa garantir de que elas acabem gostando dela. E isso fica fazendo com que ela perca a personalidade dela e quem ela realmente é. Ela deixa de ser a Riley. E aí quando cria um novo senso de si através da ansiedade, é um senso de si que faz com que a Riley se desconfie do seu próprio potencial. E aí a ansiedade, ela começa a ficar assustada porque ela vê que não saiu como ela queria. Ela queria que a Riley se tornasse incrível,
só que ela fez com que a Riley se sentisse desconfiada dela mesma. E aí ela começa a entrar num turbilhão de ideias, porque é isso que acontece mesmo com a ansiedade, sabe? Tipo, pra quem sofre dessa emoção, sabe muito bem como é que é. Tipo, essa enxurrada de informações, no nosso celular, no nosso dia a dia, na televisão, no videogame, nossa família, nossos amigos, coisas que a gente gosta, que a gente quer acompanhar, quer seguir, e coisas que a gente tem que manter de responsabilidade. A gente quer tomar conta de tudo isso, de todas essas informações, e acaba não sendo muito bem como a gente quer. Mas isso faz parte do jogo da vida, é assim que funciona mesmo. E a Riley, ela acaba perdendo o controle de como ela queria que tivesse sido as coisas nesse acampamento de hockey. A ansiedade acaba se sentindo muito culpada por isso. E ela acaba entrando num turbilhão que ela mesma cria. E aí a alegria vai até ela, e aí a alegria tenta conversar com ela, só que aí ela começa a chorar. A própria emoção de ansiedade, que é o personagem, começa a chorar. E aí elas trazem o senso de si, só que o senso de si antigo não funciona. Elas tentam colocar, elas veem que não deu certo, e aí elas removem a da ansiedade, meio que abraçando. Todas se juntam para abraçar esse novo senso de si que a ansiedade criou. E aí começa a haver um negócio muito louco ali de raiva, medo, inveja, tristeza, alegria, nojo, todas as emoções começam a bater de uma vez só, e aí surge um novo senso de si, que é um momento muito lindo esse. Tipo, é um momento onde, tipo, as emoções da Riley abraçaram ela mesma para poder salvar ela. E aí nessa hora que as emoções elas abraçam a Riley, aí esse senso de si da Riley para criar um novo, vem o desenvolvimento de inteligência emocional da Riley, porque a Riley ela começa a ficar mais calma e a se controlar da crise de ansiedade que ela estava tendo, e aí ela começa a escolher uma emoção para que possa guiar ela naquele momento pós-crise, e ela escolhe a alegria. E aí ela mostra que ela está começando a desenvolver uma inteligência emocional para poder ter controle das emoções através desse novo senso de si que surge, que elas criaram. Porque isso também é bastante real, né? Tipo, dá pra ver que o ser humano é um ser muito complexo. Eu concordo muito com algumas pessoas que eu vejo discutindo na internet de que o ser humano não é só preto no branco, ele é uma escala de cinza, onde ele é bom, aí ele é ruim, mas não é totalmente bom, mas não é totalmente ruim. A gente também não é tipo, raiva, alegria, a gente é muita coisa ali, um turbilhão de emoções, às vezes, num momento só, que acaba sendo difícil de conter, controlar. Mas eu acho que é assim mesmo que o ser humano funciona. A gente não é uma coisa só, uma coisa única de sim ou não. A gente é uma variável muito justificativa de nós mesmos, sabe? É muito louco isso. E o filme representou muito bem. Um outro personagem dessa nova leva que veio muito bem, ele aparece pouco. Assim, ele tem um tempo de tela bom. Comparado à ansiedade, é pouco. Mas ele tem um tempo de tela que, pro nível dele, tá ótimo. E ficou bem. Que é o Vergonha. O Vergonha, ele começa timidozão, porque é assim a emoção dele. Ele chega ali mais tranquilinho na dele, com a vergonha dele. Mas ele se mostra um personagem muito legal. E ele veio muito a calhar pra poder salvar esse time de emoções aí da alegria. Por causa que ele começa a ter um vínculo com a tristeza. Parece que rola um crushzinho entre eles dois, que o filme não desenvolve muito essa parte de crush, de interesse entre eles, mas ele ajuda bastante a poder ajudar as emoções primárias a poderem voltar pro painel de controle. Graças a ele, a tristeza consegue fazer algumas coisas dentro do painel onde a ansiedade está controlando, e aí ajuda as emoções voltarem pro ponto de partida que se iniciou tudo. E aí ele no final acaba até se soltando mais do que deveria e fica bem engraçado, porque ele começa bem daquele jeitão dele, né, bem contraído, e depois ele se solta e começa a falar e fazer um jogo ali de cintura que foi bem engraçado. O humor do filme é muito bom, não tem como negar, é muito bom mesmo. E por falar em humor, um dos partes de humor que funciona bastante é a questão da tédio, que é assim se pronuncia. A tédio, ela foi uma emoção que me pegou de surpresa, porque eu não imaginava que tédio fosse uma emoção. Eu pensei que era um estado de momento que a gente ficava. A gente ficava ali sem fazer nada e se não estava entediado. Eu pensei que era um estado de situação e não uma emoção. Mas agora eu entendi que essa emoção ela funciona muito na questão de dialetos que a gente usa. Se a gente está falando de uma forma bem sarcástica, é ela que está trabalhando dentro da gente para que a gente possa falar dessa forma. Aquele jeitão onde você debocha de algo, fala de forma irônica, fala de forma cômica, fala de algo pra você, tipo, te dar de bobeira, sabe aquilo?
é muito a respeito dessa emoção, é ela que cria esse jeitão da gente falar. Eu não imaginava isso, mas até que faz sentido, sabe? Até que eu vi um certo sentido, aliás, porque eu acredito bastante, porque um filme como esse, desse nível, tem todo um campo de pesquisa que é feito, então eu acredito que deva ser um fato que eles devam comprovar de que a tédio é a responsável por a gente ter o nosso lado sarcástico na nossa vida. Tanto é que tem uma parte do trailer que mostra que o abismo do sarcasmo, quem cria esse abismo é a tédio, é ela que cria. A nostalgia, ela tem uma presença bem rapidinha, ela é bem curtinha mesmo, ela tem só 2 momentos que ela aparece, que é bem no comecinho e bem lá no final, pra fazer a piada dela que é tipo, lembra daquela época que a gente fazia isso, e aí vem alguém e fala, mas foi agora há pouco, ela, bons tempos. É só isso que ela acaba fazendo, mas a piada funciona bem, todas as piadas do filme são muito bem encaixadas. Tudo no filme está muito bem equilibrado. A única coisa que pega, como eu disse no vídeo anterior, é que você sente que o primeiro tem um impacto maior porque a Pixar continua com esse seu roteiro de construção que é tipo personagem pequeno, longa jornada, e sendo que parte dessa jornada tudo se iniciou de onde ele já estava, e aí ele vai ter que voltar para o objetivo final, que é onde ele já estava ali desde o princípio. Ele está ali jogado para longe, depois de longe ele tem que fazer toda uma jornada com obstáculos e voltar onde ele estava. É assim que funciona nos roteiros da Pixar, e mais uma vez ela aplica aqui, e no primeiro pegou muito melhor, mas aqui a diferença é que tem vários personagens, mas eles estão muito bem equilibrados. Uma outra coisa muito legal também foi os 2 novos personagens que são da imaginação da Riley. Um é o Buffett, que ele é inspirado na Dora Aventureira, e que eu falei lá no meu vídeo, que eu não sei se deu pra entender muito bem, mas faz muito sentido. E agora eu vou tentar explicar o porquê que faz muito sentido. Porque assim, o Buffett, como eu disse, ele é inspirado na Dory, então ele tem aquela parada de tipo, tá ali conversando com os personagens do universo, e de repente ele olha pra tela, em direção à tela, pra tentar conversar com o público, pro público interagir. E é muito estranho se você tá naquela realidade ver que um personagem tá tentando falar com uma tela, mas no ponto de vista dos personagens que estão ali com aquele personagem que está querendo conversar com o público, não existe uma tela para aquele personagem conversar. Então aquele personagem é meio doido, ele é doido, parece que ele é doido das ideias. Vou especificar para vocês. Nesse momento, o Buffett, ele tá lá conversando com as emoções, que elas pedem ajuda dele, e aí depois o Buffett vai olhar para nós, os telespectadores, e vai tentar conversar com a gente, falando, gente, eles precisam de ajuda, o que eu tenho que fazer para poder pedir ajuda? O que vocês acham? Opção A, isso. Opção B, isso. Ou opção C, isso. O que vocês acham, público? E aí, tipo, a alegria e as outras emoções tá, tipo, uma olhando pra outra. Esse mano é doido. O que ele tá falando? Com quem ele tá falando, velho? Não tem ninguém ali. Então, isso foi engraçado, porque eu me identifico na posição das emoções olhando pro Buffett, tentando trocar ideia com os telespectadores. Olhar e falar, mano, esse cara aí é meio pancada das ideias. Mas foi muito engraçado. É muito engraçado ver que ainda mais que ele se representa a Dora Aventureira, você lembra da Dory na hora, cara. É muito engraçado isso. E tem o outro personagem que é o Lance Blader, que é um crush que a Riley tinha de um personagem de jogo de videogame de luta. E é muito legal que ele parece um personagem do Final Fantasy. A movimentação, o jeito quadradão, o personagem tipo aquela movimentação meio pesada de PlayStation 2, que o personagem não tinha um deslocamento assim tão leve. Cara, é muito engraçado, ainda mais porque quando ele se esbarra numa parede, ele esbarra com qualquer coisa que tipo fica ali no meio do caminho dele, em vez de ele desviar, não, ele fica ali tendo um break pra poder passar, continuar andando. Ele fica indo e sendo empurrado de volta. É muito engraçado isso, porque ele caminhava e ficava voltando, caminhava e ficava voltando, e ficava só nisso só. Era muito engraçado, cara. É legal ver que tem essa fidelidade com a realidade dos personagens. Bom, eu acho que eu já falei demais os pontos que me pegaram pra eu ter tido uma ótima experiência com o filme do Divertidamente 2. É um filmaço, vão assistir mesmo. Se você veio até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, me dá uma força. Vale muito a pena assistir Divertidamente, é muito legal. A Pixar mantém ainda a qualidade do estúdio e da sequência que é esse filme do Divertidamente. Então vai lá, assiste o filme, independente do que você tenha visto na internet, com spoiler, sem spoiler, vá você tirar suas próprias conclusões, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e me dá uma força. Muito obrigado e valeu, até a próxima.